A Bíblia diz no livro de Amós, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 15, palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Bom, hoje estudaremos Amós. Vamos estudar um outro livro profético. Se tu não estás acompanhando ou sabendo, nós já estudamos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Daniel, Joel e agora estamos em Amós. Amós é um profeta, mas ele se apresenta como um pastor da cidade de Tecoa. Então vamos por partes. Pastor na pirâmide social é uma profissão mais simples. Mas estudando o hebraico, nós sabemos que a palavra que está escrita para pastor ou que foi traduzida como pastor é mais do que pastor. Ele é o proprietário. Ele é, vamos dizer assim, o dono das terras ou dos rebanhos e que contrata pastores. E ele é um pastor. Mas ele está de uma forma superior em relação aos outros pastores. Então é muito comum as pessoas dizerem que Amós era humilde, era pobre. Não é bem assim. Amós era alguém com posses, era alguém que tinha recursos. Ele era o dono, o proprietário, tá? Palavras que em visão significa que ele recebeu uma visitação, uma revelação de Deus através de visões. E o mais interessante é que ele era de uma cidade chamada Tecoa, que quer dizer firme, firmeza. E era uma cidade de Judá. Era uma cidade muito próxima de Belém. E aí tu pergunta, mas ele era de Judá e profetizou para Israel? Pois então, Deus faz o que quer e usa quem quer. Deus é soberano. Deus escolheu Amós, um homem de uma posição social privilegiada, de Judá, para profetizar para Israel. Lembrando que 2 tribos estavam no sul e 10 tribos estavam no norte. Lembrando que após a morte de Salomão, Roboão, o filho de Salomão, ficou como rei de Judá. E Jeroboão se rebelou e as 10 tribos seguiram Jeroboão. Mas não é esse Jeroboão aqui, filho de Joás, porque esse Jeroboão aqui já é o segundo Jeroboão, certo? Mas o que nos chama a atenção? De que ele foi profeta em Judá para Israel, certo? O que significa Amós? Amós quer dizer aquele que carrega o fardo, aquele que carrega a carga. Ele é o carregador. Deus escolheu um pastor como profeta, um profeta como pastor, um pastor profeta, um profeta pastor, com esse significado. Eu já tenho interpretações aqui a respeito, eu fico imaginando a natureza do trabalho, porque o pastor cuida dos
cordeirinhos das ovelhas do rebanho. O profeta é aquele que eu digo que dá nos dedos dos outros, né? Que 99% das vezes profetiza contra, anuncia julgamento, sentenças, castigo, juízo. O tom da profecia quase sempre é esse, de condenação. E aí tu pensa, o que Deus queria com profeta pastor, um pastor profeta? De que muitas vezes o profeta tem que saber trazer a ovelha para o seu lado, tem que saber cuidar. E que o pastor muitas vezes também tem que saber disciplinar. Assim que eu penso. Porque o cajado do pastor diz que tem aquela voltinha para puxar a ovelha quando ela quer ir para o lado que não deve, né? E claro, ele vai guiando, mas ele também puxa. Então, eu já começo a meditar e ponderar sobre isso. Ele era um pastor de ofício, né, de profissão, e foi chamado como profeta. E ele, como profeta, a gente vai ver mais para frente, ele se designava pastor de ovelhas, de bois, de rebanho, né? Porque tem uma tradução que diz que ele era boieiro, então não seria um pastor de ovelhas, mas sim de bois. Mas o que nos interessa é que a profissão dele era pastor e ele foi chamado para ser profeta. Ele era de Judá, mas profetizou para Israel. Então, de novo, eu tô falando para ti, ele era 2 em 1. Ele estava sendo experimentado sempre em 2 funções, ou em 2 territórios, em 2 culturas, né? E esse significado do nome, né? Carregar o fardo, carregar uma carga, ser o carregador, é como alguém que acumula funções. Não sei o que vocês estão pensando, mas não temos muito mais sobre Amós. Não sabemos muito mais sobre Amós. E tu pode ver, ó, que na apresentação não fala de quem que ele é filho. Fala da profissão dele, fala da cidade e fala do contexto histórico, que ele profetizou nos dias dos reis, né? Uzias e Jeroboão. E tem a menção de 2 anos antes do terremoto. Esse terremoto tem registros arqueológicos desse terremoto e Zacarias também menciona. Então, isso dá uma veracidade também para o livro de Amós. Porque nós estudamos a Bíblia, nós queremos saber o que a Bíblia diz pela fé. Porque nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que as escrituras são sagradas, mas para o mundo são importantes as evidências. E sim, esta menção do terremoto tem respaldo arqueológico. Aí o que tu acha que um pastor profeta, um profeta pastor, um nativo de Judá que profetizou para Israel falou neste livro? O tema principal de Amós é a justiça universal de Deus. É o vento que venta lá, venta cá. Israel achou que a profecia era só para os vizinhos, só para as nações ao redor. E tem uma surpresa, vamos dizer assim, quando Deus começa a falar contra Israel. A gente viu o contrário em Joel, né? Primeiro falando para Judá e depois falando para as nações. Aqui é o contrário. Tu vai ver que o livro começa Deus sentenciando, julgando, condenando as nações ao redor de Judá, os vizinhos, e depois vai para Israel. Eu falei Judá, né? Para Israel.
o tema central seria, então, uma justiça universal, mas também um chamado, vamos dizer assim, um puxão de orelha para Israel, porque Israel rejeitou o chamado de Deus para ser uma nação santa. E ela abusou do privilégio, da honra de ter sido a única escolhida, ou a principal, a propriedade particular de Deus, de ser o povo de Deus, de ser escolhida. Sabe? Essa honra não foi valorizada. Esses seriam os temas principais do livro de Amós. Em primeiro lugar, a profecia, a condenação, depois essa justiça universal de Deus, Israel e as nações, vocês vão ver que são citadas, e esse, vamos dizer assim, lamento, essa decepção, essa frustração do próprio Deus de ter escolhido um povo e esse povo ter rejeitado o chamado, não ter cumprido o chamado. Certo? Então vamos para 2. Amós disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. Deus rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz. Quando tu fala em rugir, tu já lembra de leão, né? Porque, quer dizer, vai ser um baita de um som, um baita de um barulho, um estrondo, algo que vai chamar a atenção. Então, quando Deus começa as suas sentenças, isso é como um rugido. Por quê? Porque estremece, porque paralisa, porque faz tremer. E de Sião e de Jerusalém, a gente já viu que Sião e Jerusalém são sinônimos. Fará ouvir a sua voz. Então, Deus de Jerusalém e de Judá vai falar. É de lá que ele está falando. Talvez seja isso. A importância dele não estar em Israel, porque nós vimos que Oséias estava em Israel, mas Amós em Judá. Então, o que está acontecendo aqui? O Senhor vai falar através de Jerusalém, a partir de Jerusalém, de Jerusalém. Certo? E quando diz Deus fará ouvir a sua voz, eu penso que é assim, ó, vai ser por bem ou vai ser por mal. Vocês não querem me ouvir? Vocês vão ter que me ouvir. É isso que Deus está dizendo. E aí fala que os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. O que é Carmelo? Carmelo é um monte e a palavra Carmelo quer dizer campo fértil. Nós temos uma história no canal sobre Abigail, Nabal e Davi, que Nabal, ele habitava no Carmelo, e ele era próspero, ele era rico. Se tu não assistiu, eu te convido a assistir esse vídeo lindo sobre Abigail, que é a viúva de Nabal, já tô dando um spoiler, e que depois casou com Davi. E aí, ele era um carmelita. O que é isso? Ele morava no Carmelo. E Carmelo significa campo fértil, jardim ou pomar de Deus. E aí, tu tá ouvindo que a profecia tá dizendo que o Carmelo vai secar. Então, significa que o campo fértil vai se tornar estéril, que o jardim não vai ter flores, que o pomar não vai ter frutos. Então, é ruína, é desolação, é castigo, é punição. É isso que Deus está dizendo aqui. 3. Começa as ameaças, as condenações contra as nações. A primeira da lista é a Síria. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco. Damasco era a capital da Síria e era um inimigo de Israel, assim declarado. E eu fui pesquisar Damasco. Eu sei que Damasco é uma fruta também, mas Damasco é a cidade do cão. É o que eu encontrei de significado. Então, assim diz o Senhor:
Por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Gileade era uma cidade de Israel. E a Síria estava sempre abusando, se aproveitando, maltratando os gileaditas. E olha que interessante, fala instrumento de trilhar, significa que era uma crueldade. Eles faziam coisas muito feias contra Gileade e eles maltratavam os gileaditas, tá? Isso que quer dizer instrumento de trilhar, porque era para simbolizar quando tu pega uma semente, quando tu vai colher e tu precisa de um instrumento de ferro para tirar as cascas. Então, aqui Deus está falando, né, através de Amós, de que eles passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Significa que eles fizeram muito mal para Gileade. E Deus não deixou isso passar. Não deixou isso barato. Por isso porei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco. Por quê? Porque Damasco era uma cidade fortificada, tinha ferrolhos. O que é isso? Elas eram fechadas por dentro. Tenho explicado muito isso para vocês. Quebrarei os ferrolhos de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Ave e o que tem o cetro de Beten-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Então aqui está bem claro como eles trilharam, esmagaram, maltrataram Gileade, Deus vai mandar juízo. E qual vai ser o juízo? Fogo. Porém, fogo. É isso que vai ser feito. Vai ser um castigo à altura do crime, certo? 6. Agora quem é a próxima nação? A Filistia, que a gente até explicou no outro vídeo sobre isso. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá as suas fortalezas, eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Bom, os filisteus são inimigos históricos de Israel, perturbadores, arqui-inimigos. Muitas coisas eu não posso falar por causa da Palestina, né? Que hoje nós sabemos que essas nações, elas mudaram de nome, mas a inimizade, o conflito, a animosidade, o ódio, o desejo de vingança continua o mesmo, tá? São vizinhos, mas se odeiam. E a gente precisa prestar atenção nesse, por 3 transgressões, por 4 eu não vou suspender. Parece realmente uma música, um poema, uma poesia, né? Uma métrica. É o sentido assim, ó, transbordou. Fizeram 3, mas 4 deu. Sabe quando a gente diz chega? É isso que significa esse. Por 3 transgressões, sim, por 4 não suspenderei o castigo. Que se repete. Agora vamos para o 9. Tiro, também falamos no outro vídeo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões a Tiro, por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4 não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Tiro já vinha da Fenícia, que eu falei para vocês, às vezes eles eram aliados, às vezes eles eram inimigos. No tempo de Salomão, eles eram amigos.
aliados. Nós até estudamos sobre Irão, rei de Tiro, também que mandou aquele perito, né? Então, a Fenícia tinha fases de estar de bem com Israel e às vezes estava de mal. E Edom, vocês sabem, né? Eram meio irmãos. Então, o que tá falando? Entregou a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por quê? Porque Tiro tinha uma aliança com Israel. Mas a gente sabe que na época de Moisés, Edom não deixou que Moisés e o povo passassem pelas terras. Lembra da história? Então, sempre tem uma coisa mal resolvida. Isso é uma lição para nós, sabe? Às vezes é o teu avô que brigou, teu pai que brigou. O que tu tem a ver com isso? Né? Aí tu tem que ficar alimentando aquele ódio, alimentando aquela vingança, aquela rixa, aquela animosidade por décadas, de geração em geração. É exatamente o que a gente está vendo nos dias de hoje também. Continua até hoje. Então, o que aconteceu aqui? Neste momento histórico, Tiro não estava de bem com Israel. 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu o seu irmão com a espada. Olha o que eu falei. E não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar, e conservou a sua indignação para sempre. Olha o que é isso. Por isso porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bosra. Não sei se a pronúncia está certa. Então, não é pouca coisa o que eles fizeram. Perseguir o irmão com a espada e não ter compaixão. Então, por causa dessas transgressões, veio o castigo. Para Edom também. 13. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade para ampliar as suas fronteiras. Por isso porei fogo nas muralhas de Rabá. Rabá é a capital de Amon. Fogo que consumirá as suas fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Bom, é muito triste, porque aqui não é uma questão de guerra, de rixa, de animosidade, de conflito, não. Aqui é um nível acima, é um grau acima. Se chama crueldade, desumanidade, barbaridade, como a gente diz aqui, uma barbárie. Eram brutais. Me faltam palavras para... O que quer dizer? O que se fala de alguém que faz isso? Rasgaram o ventre as grávidas de Gileade. Rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade. Isso significa que eles estavam matando a próxima geração. Estavam fazendo uma crueldade, uma desumanidade. Isso chama-se crime de guerra, né? Ou terror, terrorismo. É uma barbárie, é algo que excede um conflito, uma luta. Então, por isso, Deus ia colocar fogo nas muralhas. Fogo que ia consumir as fortalezas. E o rei ia para o cativeiro. E os príncipes com ele. Enfim, Deus ia julgar. Deus julga todos os seres humanos. Isso é uma lição para nós. Não é porque eles não reconhecem Deus como Senhor, como Altíssimo, Soberano, que Deus não vai julgá-lo. Deus vai julgar. Deus julga todos os seres humanos individualmente, a alma que pecar, essa morrerá, mas ele também julga as nações, os povos, as tribos, as culturas, de uma forma coletiva. É isso que a gente aprende com esse primeiro capítulo de Amós, de que Deus, ele é
o justo juiz. E ele olha para a terra e ele vê homens e mulheres, mas ele também vê nações, povos, entende? O que a gente aprende com este capítulo de Amós? De que o juízo vem, mesmo para aqueles que não amam, não adoram, não respeitam a Deus. O Senhor fará ouvir a sua voz. Pelas transgressões, pelas muitas transgressões, pela falta de misericórdia, por ter perseguido seus irmãos, pela ira, pela indignação, pela crueldade, por rasgarem o ventre às grávidas, Deus não suspenderá o castigo. Antes colocará fogo nas casas, nos muros, nos castelos, e o rei será levado cativo.